Tudo bom, pessoal? Vamos lá então nos nossos estudos de revisão para ondulatória. Baita assunto, muita coisa legal que tu deve saber. Vamos lá então? Então, para começar a falar de ondulatória, eu começo no conceito de ondulatória, que é bem interessante de tu dominar. Qualquer alteração ou qualquer perturbação, pessoal, tá? Em um meio, nós vamos denominar de onda. E esta onda, que é uma perturbação que se propaga pelos pontos do meio na qual foi gerada, esse conceito de onda, que muitas provas abordam, é importantíssimo tu levares pronto o seguinte: a onda, que é esta perturbação em um meio, ela sempre transporta energia e transfere impulso, jamais transporta matéria. Beleza? Então, super importante aqui na introdução do conceito de onda. Onda, uma perturbação em um meio e ela se propaga pelos pontos onde foi gerada. Esta onda, pessoal, transporta, grifa aí, ela transporta aqui, ó, energia e transfere impulso. Energia e quantidade de movimento são transportados pela onda, não transporta matéria. Legal? Alguns exemplos aqui então para ti de uma onda na corda e aquele pulso então produzido ali, né, sendo aquela energia transportada ao longo da corda, portanto a perturbação que se propagou ao longo da corda, promovendo esse transporte de energia. Super importante o conceito, tá? Super importante o conceito. Aqui nós temos onda na superfície de um líquido, né? Como tu bem pode ver, essa bela figura aqui, né? Também ali o conceito de onda sendo explorado. Tá legal? Então, muitas provas cobram de ti, única e exclusivamente, o conceito de onda, que é simples. Basta tu lembrar. Perturbação no meio transporta energia, transfere impulso e não transporta matéria. Show de bola? Passada tranquila nisso aqui, só para a gente lembrar, né? Agora, como que eu classifico as ondas, né? A classificação das ondas, pessoal, pode acontecer quanto à natureza. E tu bem sabes, podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. E aí, as mecânicas são aquelas, pessoal, que precisam de um meio material para se propagar. Então, só propagam em meio material, seja ele sólido, seja ele líquido ou até mesmo um meio gasoso, como é a onda sonora no ar, né? Então, o som, que é um xodó das ondas mecânicas, é uma onda mecânica que se propaga no ar. Perfeito? Então, nós criamos regiões de compressão e rarefação deste ar e assim, então, sensibilizamos o tímpano que envia um sinal elétrico para o cérebro, codificando assim esse som. Beleza? Tranquilo? Então, a onda mecânica só propaga em meio material. Já a onda eletromagnética, ela é formada pelo que, pessoal? Ela é formada por cargas elétricas oscilantes. E aí nós temos aqui dois campos, um campo elétrico e um campo magnético, que, olha esta segunda figura, que oscilam e variam no tempo. Legal, né? Bem interessante isso aqui. Então, aqui nós temos um fenômeno da onda mecânica, por exemplo, numa corda, por que não, né? Mas aqui nós temos a luz, e essa luz, que é uma onda eletromagnética, que pode se propagar no vácuo, né? Nós vamos colocar até aqui, né, que essa onda eletromagnética, ela então pode, anota aí, propagar, aonde, galera? No vácuo, certo? Isso,
tá? Então, essa onda eletromagnética, formada por cargas elétricas oscilantes, né? Formando assim dois campos, um campo elétrico, simbolizado aqui pela letra E, e um campo magnético, simbolizado aqui pela letra B. São campos variáveis, tá bom, pessoal? São perpendiculares entre si, mas são variáveis no tempo. Belezinha? Então aqui tu tem a luz de uma lanterna, micro-ondas, o raio-x, como alguns exemplos de onda eletromagnética. Assim como eu te disse que o som era o xodó da onda mecânica, a luz é o xodó da onda eletromagnética. Belezinha? Só uma passada então com algumas dicas para tu anotar aí e deixar tudo bonitinho no teu resumo. Beleza? Vamos adiante então. Ora, já conceituamos a mecânica, já conceituamos a eletromagnética. Agora, olha o que eu trago para ti, o espectro eletromagnético, esse conjunto aqui de ondas eletromagnéticas que são muito importantes. Rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. O famoso Rami-Lux-G. Pessoal, olha que coisa bacana. Penetra ou não na atmosfera? Coloquei para ti aquelas que são penetráveis e as que não são. O comprimento de onda, nota que o comprimento de onda vai diminuindo para lá. Consequentemente, a frequência, né, pessoal, ela é aumentada para lá, certo? E aqui a temperatura. Sempre lembrando, né, de algumas pertinências aqui, né, que nós temos aqui na região da luz visível, as cores vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, né? Abaixo do vermelho, o infravermelho, correto? Acima do violeta, o ultravioleta, uma energia muito grande. Abaixo do infravermelho, pouca energia, certo, pessoal? Infravermelho, que também é conhecido como onda de calor, né? Os corpos a temperatura ambiente estão emitindo infravermelho, que pode ser captados por instrumentos, né, apropriados para isso. Beleza? Eu vou sair da lousa para que tu possa fazer uma anotação sobre essa tela muito interessante. E aqui a gente destaca, né, que, nota, a onda de rádio ela tem um comprimento de onda grande, ao passo que aquelas ondas que estão à direita do meu espectro eletromagnético, elas têm, olha só, frequência maior e o comprimento de onda, portanto, é menor, tá? Aqui um comprimento de onda grande, aqui um comprimento de onda bem pequenino, tá? E aproximadamente um tamanho aí que eu coloquei para ti, para que quando de uma leitura tu possa fazer alguma relação, tá certo? Interessante que a temperatura dos corpos aqui em Kelvin, tá? Tudo tranquilo, tudo de boa, tá? O famoso, então, Rami-Lux-G, tá? O raio-x e o raio gama vem no final desse meu espectro eletromagnético. Tudo tranquilo, tudo de boa, tudo muito simples aqui, né? E aqui eu trouxe para ti a luz visível, né? Que é esse intervalo vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e o violeta, né? Para justamente colocar que muitas provas cobram isso aqui, né? A frequência cresce para a direita, né? De modo que eu tenho aqui, ó, nessa região do vermelho, aproximadamente 4 vezes 10 na 14 Hz. Já na região lá passando o azul, né? Nós temos aqui 7,5 vezes 10 na 14 Hz, tá? Então, na região do violeta. E aqui, muito importante, ó, nós enxergamos de 700 nanômetros de comprimento de onda a 400 nanômetros de comprimento de onda. Esse é o espectro que nós enxergamos. Então, nota, como a frequência cresce para lá, o comprimento de onda cresce para a esquerda, tá? E aqui o nome das cores, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, o famoso VA-VAV, tá? Para que na hora da prova tu lembre disso aí. Super bacana ter esses números, claro, não vais decorá-lo,
né? Mas é interessante que tu, uma vez na vida, tenha lido sobre esses valores para que numa prova tu consiga te situar. Tudo bem? E quanto à direção de vibração, como é que pode ser? Bem, pessoal, podem ser longitudinais ou transversais, né? Olha que interessante. A longitudinal, a direção de vibração, ela coincide com a direção de propagação. Então, na longitudinal, eu poderia dizer que direção de vibração, anota aí, direção de vibração e propagação coincidem. Muito bem, tá certo? Agora, já na transversal, nota que ela vai vibrar assim e propagar assim. Então, aqui, vibração forma o quê? 90 graus com a propagação. Fechou? Então, tu anota, essas dicas são boas. Embora o desenho esteja te mostrando isso. O vai e vem de uma mola, né, nos mostra justamente isso, né? Eu puxo a mola aqui e ela começa então ela vibra na mesma direção em que de fato propaga, né? O som é uma onda mecânica, como vimos anteriormente, porque necessita de um meio material para se propagar, e longitudinal, tem esse aspecto aqui quanto à direção de propagação. Já a luz, pessoal, é uma onda eletromagnética e transversal. E por quê, né? Porque justamente eu tenho os dois campos, o campo elétrico e o campo magnético, formando 90 graus entre si. Certo? Tranquilo? Então, super bacana tu saber, né? Som é uma onda o que mesmo? Som é uma onda mecânica, correto, pessoal? Som é uma onda mecânica e longitudinal. E a luz? A luz é uma onda eletromagnética, né? Eletromagnética, ela pode se propagar no vácuo e transversal, tá? Aliás, todas as eletromagnéticas no vácuo têm a mesma velocidade, tá certo? Que é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, tá legal? Então, todas as eletromagnéticas no vácuo terão a mesma velocidade. C constante, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Belezinha? Eu saio aqui para tu poder anotar, né? E deixar isso aí bem claro no teu material para complementar a nossa revisão, essa parte aí de ondulatória, que é bem bacana, bem interessante de ser sempre discutido, porque toda a prova adora, o Enem, sobretudo, tem uma preferência por essas questões. Show? Galera, vamos adiante. A velocidade de um pulso. Pulso em uma corda. Veja bem, a velocidade de propagação de um pulso em uma corda depende, evidentemente, da massa dessa corda. Falamos em aula, cordas mais maçudas, né, e cordas menos maçudas. Se for, por exemplo, uma corda fina e uma corda grossa, e o comprimento da corda. Isso me dá a razão massa por comprimento, o que chamamos, galera, de densidade, né? A densidade linear desta corda. Tá legal? Densidade linear nada mais é do que uma razão da massa pelo comprimento. Importante que essa massa deve estar em quilogramas e este comprimento deve estar em metros, de modo que a tua densidade linear, portanto, vai ser em quilogramas por metro.
Show, né? Tranquilo, sem problemas. O Mi representa a densidade linear dessa corda. Então, à medida em que eu provoco um pulso ali através de uma tração, né? E a gente aplica essa força de tracionamento aqui na corda e chamamos isso, né, de pulso na corda, eu promovo então a vibração dessa corda e haverá a velocidade do pulso na corda. Como é que eu calculo então essa velocidade desse pulso? Raiz quadrada da tração na corda, que eu quero que tu coloque aí, será dada em newtons, pela densidade linear previamente calculada em quilogramas por metro, tá bem? Uma questão que o Enem gosta de explorar, tá? Muitos alunos esquecem que existe a velocidade de propagação do pulso na corda, tá? E esse pulso relacionado com esse tracionamento, com esse solavanco que eu dou na corda. Perfeito? Eu saio da lousa para que tu consigas pausar o vídeo e fazer as anotações pertinentes. Ok? Muito bem. Continuando então, como te disse, né, são retomar, revisitar alguns conceitos com os quais a gente já trabalhou, para que caso isso apareça, né, tu não fique em dúvida. E agora, duas grandezas muito importantes, a frequência e o período, tá, pessoal? Muito importante tu conhecer isso aqui. Frequência é o número de ondas, né, no tempo, tá? Frequência é o número de ondas no tempo. A gente poderia tirar aqui esse em 1 segundo, tá? E colocar assim para ficar melhor. Número de ondas, né, no tempo. Vamos colocar aqui assim, porque pode aparecer aqui qualquer tempo lá no teu problema, tá? E o período, esse sim, é o tempo para completar uma onda, é o tempo gasto para que aconteça uma onda, tá? Então, vamos aqui recapitular isso aqui de maneira muito importante. Frequência, número de ondas, olha aqui, no tempo, tá vendo aqui? Quem é esse N aqui? Esse N aqui é o número de ondas, tá certo? E esse ΔTzinho aqui é o tempo em que elas ocorrem. Pode ser um tempo diferente de 1 segundo, tá, pessoal? Posso dizer lá que tem, sei lá, 20 ondas em 10 segundos. Tá legal? Mas é claro que depois eu vou simplificar isso aqui e vou ter lá quantos hertz. Aí eu vou ter por segundo, né? Tá? Então, a frequência é super importante tu levar pronto para a tua prova, que é o número de ondas pelo tempo. Ora, se o tempo está em segundos, galera, essa frequência deve estar em hertz, como já conversamos anteriormente. Nota que o período é o tempo gasto para completar uma onda. Então, a frequência e o período são grandezas inversamente proporcionais, tá, pessoal? Essas duas aqui, tu tem que saber isso aí. São grandezas o quê? Inversamente proporcionais, tá? Isso aqui te ajuda bastante. Então, frequência 1 pelo período 1 sobre a frequência, tá? São grandezas inversamente proporcionais, tá? E o período eu meço como, galera? O período eu meço em segundos. A frequência é em hertz ou em segundo na menos 1, né? N é a quantidade de eventos, o número de ondas que acontece. E o ΔT é o tempo para acontecer, por isso que eu coloquei aqui, ó, algum evento. Então pode ser diferente de 1 segundo, tá? Só para fazer esse paralelo aí contigo, tá? Olhem uma onda de alta frequência, ela acontece várias vezes no tempo, e olhem uma onda de pequena frequência, que acontece poucas vezes no tempo. Repetindo, uma onda de alta frequência acontece muitas vezes no tempo. E uma onda de baixa frequência acontece
poucas vezes no tempo. Diga-se de passagem, pessoal, é interessante que esses movimentos, eles são, em ondulatória, movimentos periódicos, né? Então, o que acontece lá na prova se aparecer essa palavra periódico, né? Acontece que se repete em intervalos de tempos iguais. Anota aí, é bacana saber isso para um Enem, por exemplo, tá? Então aqui a gente vai ter movimentos, né, eventos periódicos, né, como tínhamos lá no MCU, correto? Se repete em intervalos de tempos iguais. Fechou? Frequência, número de ondas no tempo, ok? Período, tempo necessário para completar uma onda. Nota, uma onda, né, desde uma região mais baixa aqui, que já vamos falar, até passar de novo por essa região mais baixa, tá? Desde essa região mais baixa até passar de novo nessa região mais baixa. Show de bola, bacana, então já conceituamos ondas, tá? Já vimos que a onda transporta energia, né, impulso, transfere o impulso e a quantidade de movimento, não transporta matéria. Vimos onda mecânica, vimos onda eletromagnética, vimos as ondas longitudinais, as ondas transversais e agora estamos aqui, depois de ter falado do pulso em uma corda, falando da frequência e do período, que são duas grandezas inversamente proporcionais, super importantes na tua prova. Ora, professor, eu poderia pensar que o período é o tempo pelo número de ondas? Claro, claro. Se são inversamente proporcionais, né, galera? Se a frequência é o número de ondas pelo tempo, o tempo pelo número de ondas é o período. Show? Porque são inversamente proporcionais, tá? Legal, então. Vamos então aqui apagar isso aqui para que a gente consiga prosseguir, galera, tá? Super importante, esses conceitos são conceitos que norteiam a leitura, por exemplo, de um enunciado, correto? Número de ondas no tempo. É super legal tu já entender que isso aí, número de ondas no tempo, é a frequência com que essas ondas estão acontecendo. Vimos isso em aula, trabalhamos isso em aula. E aqui os elementos da onda, né? Eu desenhei uma onda aqui unidimensional para ti, pode ser uma onda em corda com um aspecto senoidal, né? Onde eu marco aqui para ti esse ponto que tem a máxima vibração, esse ponto que tem a máxima vibração, esse ponto aqui que tem a vibração negativa, né? E esses pontos aqui que praticamente não se movem, correto? Que são os nós. Lá em cima, ponto de amplitude, que é justamente essa distância do eixo até lá em cima, chamamos de amplitude. Ou essa distância do eixo até lá embaixo, onde chamamos de vale. Essas distâncias aqui, galera, chamamos de amplitude, correto? Lá em cima, o ponto mais alto aqui é a crista da onda. Cá embaixo é o vale da onda. Tranquilinho? Beleza! Esses pontos aqui que praticamente não se movem, pessoal, são os chamados nós, tá legal? Amplitude nula. Fechou? Então, lembra, não deixe ele te enganar. A amplitude é desde o eixo aqui até a parte mais superior, chamada de crista, ou a amplitude é do eixo até a parte inferior, chamada de vale. Detalhe, de uma crista à outra crista, temos o que chamamos de lambda, o famoso comprimento de onda. Ou, se tu quiser, de um vale até outro vale, também é possível chamarmos de
lambda, o comprimento de onda, o que corresponde a uma oscilação completa, uma onda. Nota, existe também uma possibilidade de eu pegar daqui desse ponto e passando aqui uma vez, chegando aqui pela segunda vez, entender que isso é uma oscilação completa, portanto, um lambda também. Ótimo! Aqui está a direção de propagação, né? E aqui a direção de vibração dessa onda unidimensional com esse aspecto senoidal. Vamos recapitular então? Ponto mais alto, crista. Ponto mais baixo, vale. Distância do eixo da direção de propagação até o ponto mais alto, amplitude. Distância do eixo da direção de propagação até o ponto mais baixo, amplitude. Ponto mais baixo, que se chama, aliás, de vale. Vale, vale, ok? De uma crista a outra crista, temos um comprimento de onda, um lambda. Lambda, né? De um vale até outro vale, também temos um comprimento de onda, um lambda. E uma oscilação completa, uma onda, pode ser também essa espécie de S aqui. Então, pessoal, nesta figura eu teria quantas ondas? Ó, 1, 2, 3, 4 ondas nesta figura, tá? Aqui eu te mostro uma animação de como a velocidade da onda ela está se propagando, né? O que é o comprimento de onda aqui, numa medida que eu conseguiria fazer, e os pontos, olha como é que funciona aqui, pessoal. Esse ponto, ele não sai dessa região, ele fica oscilando para cima e para baixo. Nota só, nota que interessante, né, que quando a crista ela chega no ponto, quer ver? Olha o que acontece, a crista chega no ponto, ele se move então para cima. Olha essa crista chegando no ponto e fazendo ele se mover para cima, né, pessoal? Tá? E o contrário também é válido. Então nota, não há transporte de matéria, né? Só transporte de energia, tá? Esse ponto, ele fica oscilando aqui para cima e para baixo naquele local. Mais ou menos isso. Saio da tela para que tu consiga, então, refletir sobre esses elementos de onda, verificar os elementos de onda, analisar ali o que está acontecendo na animação no que diz respeito à onda não transportar matéria, só transporta energia. Muito bem, né? Vamos apagando aqui, elementos de onda então entendidos, correto? O que é um lambda, um comprimento de onda, o equivalente a uma onda completa, corretíssimo? Muito bem, galera. Aqui então, velocidade de propagação de uma onda. Ora, não há prova que não tenha este quesito lá. Como velocidade, por definição, é ΔS sobre ΔT, deslocamento pelo tempo, mas aqui em ondulatória, o meu deslocamento é um lambda, é um comprimento de onda, e o meu tempo para que ocorra uma onda é o período, eu posso escrever que a velocidade é o lambda sobre o tesão. Show! Lambda sobre o período. Ou, como o período é o inverso da frequência, eu posso escrever velocidade lambda f, a famosa V lambda f, certo? A famosa equação da velocidade de propagação de uma onda. Show de bola? Período, galera, sempre em segundos, no sistema internacional, frequência sempre em hertz ou segundo elevado na menos 1, que é a mesma coisa, belezinha? Não te assusta se aparecer uma frequência em segundo elevado na menos 1, tá? O comprimento de onda em metros e a velocidade no sistema internacional em metros por segundo. Agora, super importante,
A velocidade de propagação, galera, isso aqui é super importante, hein? A velocidade de propagação de uma onda depende exclusivamente do meio e a frequência depende da fonte. Por isso que não há como mudar a frequência, porque a frequência depende da fonte, velocidade depende do meio, frequência depende da fonte. Então, olha só, coloquei para ti, ó, ar, água e granito, né? E ali um som, por exemplo, mostrando que a onda sonora se propaga mais rapidamente nos meios mais densos, certo? Então, quanto mais denso for o meio, maior a velocidade da onda sonora. Já a luz é o contrário. Tanto é verdade que a luz se propaga com maior velocidade no vácuo, onde não há nenhum tipo de resistência. Legal? Vamos recapitular isso aqui? Vamos anotar isso aqui para uma prova de Enem? Ondas sonoras se propagam mais rapidamente em meios mais densos. Então, a velocidade do som, né, é maior, né, no sólido do que a velocidade do som no líquido, beleza? Que é maior que a velocidade do som nos meios gasosos, tá? Isso para o som. As luminosas é o contrário. Fechado? O contrário, a velocidade da luz nos gases é maior que do líquido, que é maior do que no sólido. Super importante para a tua prova. Então, o que eu preciso conhecer, professor? Tu precisa conhecer velocidade lambda sobre tesão ou V lambda F e saber essas relações. Muitas provas, às vezes, falam de uma onda que percorre um certo trajeto, tipo uma onda do mar, ela percorreu, né? Isso aqui, pessoal, é justamente o que essa onda vai percorrer, né? Em termos de distância, né? E isso aqui é o tempo que ela gasta para fazer aquele percurso. Então, cuida esse tipo de questão, tá? Uma onda do mar percorre 25 metros em 5 segundos até chegar na margem. 25 metros que a onda percorreu em 5 segundos que ela gastou, dá uma velocidade de 5 metros por segundo. Ele pode te dizer que as cristas destas ondas estão distantes de tanto, ele está te dando o lambda. O que é o lambda mesmo? É a distância entre duas cristas sucessivas. Ou a distância entre dois vales consecutivos, né? Tá bem? Duas cristas consecutivas distam lambda. Dois vales consecutivos distam lambda. E aí tu poderias achar a frequência, por exemplo. Então é legal saber isso aqui, ó. Percorre ΔS, tá bem? Vou saindo da tela para que tu faça as anotações de praxe. Muito bem, ok? Anotado isso, tá? Observado isso, né? Que é super relevante para que tu possa lembrar na hora de uma prova de Enem, por exemplo. Legal! Tudo certo aí com as equações? Tudo tranquilo aí com as ondas? Não é um assunto difícil, tá? Vamos a um exemplinho? Vamos lá então, a um exemplinho aqui. Uma forma alternativa de transmissão de energia elétrica a grandes distâncias, das unidades geradoras até os centros urbanos, consiste na utilização de linhas de transmissão de extensão aproximadamente igual a meio comprimento de onda. A meio comprimento de onda da corrente alternada transmitida. Muito bem. Este comprimento de onda, este lambda, portanto,
é muito próximo do comprimento de onda de uma onda eletromagnética. E olha aqui, que viaja no ar com a mesma frequência da corrente alternada. Então vejam vocês, ele está dando como referência uma onda eletromagnética, certo? Legalzinho. Então ele está dizendo aqui, ó, uma forma alternativa de transmitir a energia elétrica, né? Desde lá de onde gera até chegar no centro urbano, onde, né, a gente vai ter a redistribuição disso, a gente vai usar linhas de transmissão de extensão aproximadamente igual a meio comprimento de onda, tá? A meio comprimento de onda da corrente alternada transmitida, tá? Esse comprimento de onda, ele é muito próximo do comprimento de onda de uma eletromagnética, que viaja no ar, porque a onda eletromagnética, ela pode propagar no ar, galera. Ela também pode propagar no vácuo, né? Mas ele é muito próximo do comprimento de onda que viaja no ar com a mesma frequência da corrente alternada. Show! Ele me deu uma introdução aí, estilo Enem, né? Qual é o comprimento de onda, portanto, qual é o lambda, né, de uma eletromagnética que viaja no ar a 60 Hz? Simples, simples, simples. Ele deu a velocidade da luz no ar. Lembra que eu te falei que essa velocidade é c constante, 3×10⁸, mas Dani, essa velocidade não era no vácuo? Mas aqui, gente, ela é tão próxima, mas tão próxima desse valor que a gente arredonda para 3×10⁸ metros por segundo. A gente pode trabalhar com 3×10⁸ metros por segundo aqui no ar. Opa! Quer dizer então, Dani, que se lá na minha prova aparecer uma onda eletromagnética no ar, eu posso usar esse valor para a velocidade? Pode, sem problemas, tá bem? Como é que faz isso então? Vamos lá, vamos ver como é que faz? Se V é lambda vezes F, isolando o lambda fica V sobre F. Opa, mas espera aí, Dani, tu não disse que era V? Sim, é a mesma coisa, meu amiguinho. C é o mesmo que V, que é 3×10⁸ metros por segundo, tá? Então é comum aparecer nas provas C. E aqui então, quanto que é o C? 3×10⁸. Quanto que é a frequência? 60 Hz. Fazendo a divisão e colocando em potência de 10 na notação científica, achamos um comprimento de onda de 5×10⁶ metro. Parece uma questão inicialmente muito complexa, não é mesmo? Dado o enunciado, mas ele usou as relações de ondulatória simples. E aí, um respingo lá na eletricidade, para a gente relembrar. Pode ser? Se a tensão da linha, ele está falando aqui de DDP, né? É 500 kV, o que é o K mesmo? Galera, o que é esse K? Esse K é 1000, né? Seriam 500.000 volts. E a potência é 400 megawatt, o que é o M grande? Mega, que equivale a 10⁶. Qual é a corrente? Epa, Dani, eu tenho o U aqui, que é a minha DDP, né? Lembrando das nossas aulas de eletricidade, eu tenho aqui o U, correto? E eu tenho aqui a minha potência, né? Que é em watts, tá certo? Deixa eu colocar aqui então só a potência em watt, tá? Megawatt, tá? E aqui eu tenho a minha DDP que é em volt, tá certo? Mas e o K e o M? Eles estão ali como fatores multiplicativos, né, galera? Então tu te lembra como é que eu calculo a potência elétrica quando eu tenho o U e o P? Ou melhor, vamos aqui, o I é P sobre U. Por quê? Porque o P é U vezes I. Então eu quero achar a corrente na linha, o valor da corrente elétrica, intensidade de corrente elétrica. Então, P igual a U vezes I, isolo o I, fica a potência que é 4×10⁸, mas como 4×10⁸, Dani? Claro, porque isso aqui, galera, era 400 vezes 10⁶. Esse 400 eu escrevo 4×10⁻²,
vezes 10 na sexta, portanto, isso aqui dá 4 vezes 10 na 8 watt. Dividido por 5, 10 na 5. Mas por que 5, 10 na 5, Dani? Porque 500 kV é o mesmo que 500 vezes 10 na 3 volts. Este 500 eu escrevo 5, 10 na 2 vezes 10 na terceira. Então eu tenho aqui o resultado como 5 vezes 10 na 5 volt. Tá legal, galera? Fazendo essa divisão, 800 amperes é uma baita corrente. Tudo bem? Então aí saio da lousa para que tu possa fazer as anotações. Viram que interessante essa questão que envolveu, além de ondulatória, uma chamadinha lá na parte de eletricidade com aquela questão da potência. Show? Beleza, tá? Aí está, portanto, a resolução de uma questão estilo Enem, né? Por que não? Onde ele contextualiza, ele traz aí uma ideia do dia a dia para dentro da tua prova. Show? Legal. E agora, o que temos? Galera, um segundo exemplo. Olha lá. Um aluno do curso de cosméticos da FATEC trabalha em uma indústria farmacêutica fazendo aprimoramento de filtros solares, físicos e químicos. Para isso, ele estuda as radiações chamadas de UVA e UVB, montando um quadro. Então, olha que interessante aqui, ó. A radiação UVA, certo? A ultravioleta A, ela tem esse aspecto aqui, tá? Penetra na epiderme, efeito bronzeamento e envelhecimento de manchas, tá? Envelhecimento de pele, manchas, até possível câncer de pele, né? Aqui, ó, o FSF, né? Que seria essa questão aqui, radiação bloqueada por reflexão, né? E o fenômeno químico, né? Radiação bloqueada por absorção, tá? Já o UVB, nós temos esse aspecto aqui, né? Penetração na epiderme, ao contrário daquela lá. Vermelhidão, queimadura, envelhecimento, mancha, câncer. Aqui o FSF, radiação bloqueada por reflexão. E aqui a radiação bloqueada por absorção. Galera, baseando-se nas informações apresentadas no quadro, é certo afirmar que ele faz uma série de perguntas. Aqui o que é importante nesse quadro, galera? Eu identificar que a figura com a qual eu vou trabalhar tem um aspecto diferente. Nota, essas ondas aqui acontecem no mesmo tempo em que essas ondas aqui. Nota, o ΔT e o ΔT aqui, ele não diferenciou. Então, a priori, o aluno já olha isso aqui e já diz, buenas, aqui eu tenho menos ondas do que ali, né? E tu te lembra, o número de ondas no tempo dá uma característica importante da onda, que é a frequência, né? Pois bem, meus amiguinhos, vamos lá então. Vamos ler a letra A? Vou sair da tela para ler contigo. A radiação UVA possui menor comprimento de onda e produz os mesmos efeitos que o UVB. Letra B. As duas radiações não são igualmente penetrantes e não são refletidas por FSF. As duas radiações, diz a letra C, penetram as mesmas camadas de pele e são absorvidas por FSQ. Letra D, a radiação UVA apresenta maior frequência e mais penetrante que o UVB. E a letra E, a radiação UVB apresenta maior frequência e menor comprimento de onda que a UVA. Bom, alguns aspectos são simplesmente interpretativos aqui da tabela que ele te deu, o que é muito comum em uma prova de Enem, certo? Tu tem que interpretar essa tabela aqui. Mas vem comigo aqui. Vamos lá? Em se tratando dessa questão, eu destaco as duas figuras aqui, pessoal, tá? Notem vocês que os gráficos fornecem a amplitude em função do tempo. A distância entre os dois máximos, né, da primeira figura, olha os dois máximos, chamado de crista, e olha a distância entre os dois máximos, chamado de crista, para a primeira e para a figura
dois aqui, a primeira e a segunda figura, né? A distância entre os dois máximos representa o período. A frequência é o inverso do período, né? E a velocidade de propagação é a mesma. Por quê? Muitos alunos me perguntam, por que a velocidade de propagação é a mesma? Lembra? A velocidade de propagação depende do meio aonde essas ondas se propagam. O meio é o mesmo, as condições do meio não sofrem alterações, então é tranquilo, a velocidade de propagação é a mesma para as duas radiações. Galera, tu notaste aqui que existe uma diferença na questão do tempo gasto para acontecer uma onda? Aquilo que eu te destaquei lá no início, né? Aqui, ó, acontecem menos ondas do que aqui, né? Isso é bem interessante. Então, o que a gente tem aqui, ó? Como o período de A é menor que o período de B, perdão, como o período de B é menor do que o período de A, né? Aqui demora mais, então o período de B é menor do que o período de A. O inverso do período, a frequência de B é maior que a frequência de A. Como as velocidades são iguais, o que eu posso fazer? Quem é a velocidade de B, galera? É lambda B vezes FB. E quem é a velocidade de A, galera? É lambda A vezes FA. Onde eu tiro aqui, então, que, olha só, se a frequência de B é grande, né? O meu lambda de B tem que ser pequeno para manter a igualdade. E então, se a frequência de A ela é o quê? Pequena, né? O meu lambda de A deve ser grande. Então, o lambda de B, ele é menor do que o lambda de A. Tranquilo? Bacaninha isso aí, então, tá? Essa é uma questão muito interessante, então, que se trata aí sobre aspectos ondulatórios. Então, a frequência de B é maior que a frequência de A, certo? A frequência de B, ela é maior que a frequência de A, correto? E o lambda de B é menor que o lambda de A, né? Como tu bem pode ver ali, então, né? Onde diz nas alternativas, né? Olha o que diz na alternativa lá, ó, a radiação UVA, né? Que é, no caso, aquela onda lá de A, né? Ela possui um comprimento de onda menor, né? É o de B que é menor, né, galera? Então, as duas radiações são igualmente penetrantes, as radiações penetram com as mesmas camadas? Não. A radiação UVA, correto? Apresenta maior frequência, não é FB. A radiação UVB apresenta maior frequência e menor comprimento de onda que a UVA. Beleza, galera? Tá? Só então chamando de novo aqui para ti na resolução para que tu possas entender, tá? Super bacana tu entender que não mudou o meio. Então, se não mudou o meio nem as condições do meio, a velocidade é igual. Tu viu o que eu fiz aqui, né? Velocidade é lambda F, eu escrevi assim. Veja se tu entende essa relação aqui, galera. Como o F de B é maior que o F de A, tá? Ó, se o F de B é grande, o comprimento de onda é pequeno. Eles sempre serão assim contrários, tá? Quanto mais comprimento de onda, menor será. Quanto mais comprimento de onda, menor será a frequência. Isso, aliás, que eu destaquei no início da aula para ti, tá bom? Show de bola, anota, tá? Deixa eu deletar aqui, então, para que a gente evolua para a última parte aí da nossa review, super mega revisão, né, de ondulatória, tá? Fenômenos ondulatórios. Os fenômenos ondulatórios são super queridos do Enem. E aí, galera, o que é importante? Saber com quais os tipos de onda acontece. Aqui eu vou te dar um panorama disso aí, né? Se acontece com onda mecânica, se acontece com onda eletromagnética, se acontece com longitudinal, transversal, enfim,
Quais as características físicas alteram, né? Será que muda a velocidade, frequência, lambda, amplitude, né? E aonde eles ocorrem, tá? Então, os fenômenos ondulatórios nós vimos em aula, trabalhamos em aula. A lógica agora aqui é dar uma passada neles para que tu relembre. Vamos lá? Reflexão. O que acontece? A onda muda a direção quando encontra um obstáculo. É o famoso pum, pum, bate e volta, tá? Lá com a onda luminosa na óptica, lembra, vimos em aula, o ângulo que incide é igual ao ângulo que reflete, tá? A reflexão acontece com quem, gurizadinha? Todas as ondas. Todas as ondas. Características físicas são, beleza, mantidas. Não altera V, não altera lambda, tá? Não altera F, mas a fase pode variar. Como em simples, né, gurizada? Bem tranquilo, ó. Corda com a extremidade fixa. Produziu um pulso, a onda vai por cima, bate lá, volta por baixo. Ah, então tem inversão de fase, né? O som acontece isso. Nota, o som acontece em inversão de fase quando reflete. O som reflete com inversão de fase. Isso, anota! Isso! Na reflexão do som, inverte a fase, beleza? Se a corda tiver com a pontinha, com a extremidade livre, pulso, pá, produzido, vai por cima, bate lá, volta por cima, não inverte a fase. Show? Então a fase é a única coisa, que pode variar numa reflexão, tá bom? Lembra, acontece com quem isso aqui? Todas as ondas. Show, Dani, entendi, tá? Olha a onda estacionária aí, que interessante. Essa onda estacionária, galera, é a onda que bate lá e volta e encontra a onda que está indo, encontra a onda que está voltando, né? Olha que interessante. Ela é formada por quem? Ela é formada pelo fenômeno da reflexão, sim, né? Ela é formada por reflexão, mais um outro fenômeno que nós já vamos detalhar, que é a interferência. Espera aí que eu vou arrumar aqui, né? Interferência. Muito bem. Tá legal aí? Então, a onda estacionária tem esse aspecto. Olha aqui, ó, ventre, né? São essas regiões onde eu tenho aqui uma grande amplitude, os nós onde a amplitude é praticamente nula, né? E aqui, pessoal, olha essa lógica aqui que tu precisa, tá? Isso aqui, exatamente esse tamanho aqui que eu estou mostrando para ti, é lambda sobre 2, tá? Então, se isto aqui é um lambda sobre 2, daqui de um nó até outro nó, né? Eu vou ter daqui até aqui, portanto, 2 gomos desse como sendo um comprimento de onda. Super importante, tá legal? Muito importante. Então, cada gomo da onda estacionária, que pode acontecer numa corda, por exemplo, que é presa em ambas as extremidades, né, galerinha? Tipo uma corda de violão, uma corda vibrante, né? Olha só que interessante essa revisão, tá? Cada gomo desses aqui é um lambda sobre 2. Então, se eu tiver 2 gomos, eu vou ter um comprimento de onda na estacionária. Beleza? Tranquilinho? Tô saindo aí da tela para tu anotar, para tu fazer este ok no teu material. Tudo bem? Legal, então. Onda estacionária, reflexão, mais interferência, né? Lembra do nó, lembra do ventre. Isso aqui é bem cobrado, tá? Corda vibrante, pode acontecer uma onda estacionária. Com o som, pode acontecer de ter onda estacionária. Inclusive, os estúdios de gravação evitam paredes paralelas para que não tenha esse efeito de sobreposição da onda refletida e produza a onda estacionária. Show de bola? Muito bem. Refração, o que acontece na refração? Já estudamos, né?
muda a velocidade quando muda o meio, né? Na velocidade, alterando a velocidade, né? Por causa da mudança de meio, vai mudar o meio de propagação, como tu bem pode ver aqui, ó, eu tinha uma onda propagando nesse meio e ela passou para o outro meio. Olha, aqui ela era mais rápida e aqui embaixo ela é mais vagarosa. Ora, então mudou o meio de propagação, mudou a velocidade, tá? Quando muda a velocidade, galerinha, porque mudou o meio de propagação, muito importante, tem de haver mudança do meio de propagação, para que eu tenha de fato a refração. Cuida, tem de existir mudança de meio para que haja refração, tá bom? Deve ocorrer mudança de meio, meio A, meio B. Isso vai acarretar uma mudança na velocidade. Se muda a velocidade, muda o comprimento de onda. Lembra que o Dani falou? Então aqui, ó, se aumentar a velocidade, vai aumentar o comprimento de onda. Se diminuir a velocidade, vai diminuir o comprimento de onda. Mas a frequência permanece constante, tá bom? Super importante tu anotar isso aí, tá? Legalzinha? Refração de onda mecânica é diferente de refração de onda eletromagnética. Já vimos isso antes, né? Onde eu te falei que a velocidade das mecânicas no sólido é maior que no líquido, que é maior que no gás. Mas a velocidade das eletromagnéticas, aquelas que são produzidas por cargas elétricas oscilantes, é maior nos gases do que no líquido, do que no sólido. Fechou? Refração é isso. Estamos de boa, tá? Então, quer dizer, se a frequência do meio 1 é igual à frequência do meio 2, né? E velocidade é lambda vezes f, eu poderia, isolando o f ali, escrever que a velocidade no meio 1 sobre o lambda no meio 1 é igual a quem? A velocidade no meio 2 sobre o lambda do meio 2. Essa relação mostra que velocidade e lambda são diretamente proporcionais, tá bom? Anota refração. Tem que ocorrer mudança de meio. Galera, se não tiver mudança de meio, não caracteriza refração. É possível que uma onda, por exemplo, dentro do mar, do fundo do mar, passando para as regiões mais rasas, mude a velocidade, né? É possível que isso aconteça, dadas as condições daquela água mais profunda e a água menos profunda. Muda a densidade, muda as condições, muda a temperatura e vai mudar a velocidade, mas não muda o meio. Então não é uma refração, tá bem? Lembra disso, hein? Refração exige mudança de meio. Show? Deixa eu sair da lousa 3 segundinhos para tu copiar. Legal, legal. Baita revisão de fenômenos ondulatórios. Vamos adiante, tá? Vamos adiante. Depois da refração, temos a difração. Capacidade de quê mesmo? Contornar um obstáculo, né? Acontece com todas as ondas, não altera nenhuma característica, tá bem? A onda incidente vem, lembrando que a distância daqui até aqui, a gente vai chamar isso aqui de lambda, tá legal, pessoal? E ela consegue, portanto, contornar o obstáculo. Aqui está a onda difratada, o que acontece com o Wi-Fi, não é mesmo? Tá? Notem, o cara consegue, do outro lado do muro, ouvir o barulho, bum, da explosão, mas não consegue ver a luminosidade da explosão, não é verdade? Isso porque o som difrata mais do que a luz, tá bom, galera? Isso é bem interessante, tá? O som, ele tem essa propriedade, o som, ele difrata mais que a luz, né? O lambda do som, galera, ele é maior do que o lambda da luz. Quanto maior o comprimento de onda, a gente vai ter mais difração. Para que ocorra difração, o obstáculo deve ser menor, olha bem, menor, ou do mesmo tamanho que o comprimento de onda incidente.
Por esse motivo é raro difração da luz visível no dia a dia, tá? A difração do som é bem comum, porque eu já te coloquei aqui que então eu posso aumentar a difração aumentando o comprimento de onda ou diminuindo o tamanho da fenda. E aqui eu estou te mostrando uma dupla refração, né? Onde eu tenho duas fendas. Então, além de estar acontecendo a refração, perdão, pessoal, a difração, além da onda estar conseguindo contornar este obstáculo, eu tenho lá do outro lado a sobreposição de ondas, o que eu chamo de interferência. Tá legal? Tá de boa? Então tá. Difração é isso, nós já vimos, é o contorno do obstáculo, tá? Legal, galera? Muito bem, tá? Isso aqui acontece com todas as ondas, não altera nenhuma característica. É muitíssimo importante em provas saber entender a difração. E a interferência, como eu estava te dizendo, né? A interferência é quando duas ondas se encontram e ocorre o quê? Olha aqui, sublinha, ocorre uma superposição das ondas, tá? Agora, depois desse encontro, cada uma segue inalterada a sua trajetória. Galera, olha a observação do Dani dentro aqui da chave. Interferência e difração são fenômenos que comprovam que a luz é uma onda, porque existe aquele comportamento dualístico da luz, né? Ora partícula, ora onda, tá? E aí nós vamos estudar essa questão aí mais adiante, ok? Mas se na tua prova perguntar quais os fenômenos que comprovam o caráter ondulatório da luz, quais os fenômenos que comprovam o caráter ondulatório da luz, tu já sabe, interferência, ó, e difração. Show de bola, tá? Aqui então eu tenho dois tipos, né, de interferência, a construtiva e a destrutiva. Onde, pessoal, qual é a implicação da interferência, né? Olha aqui, apenas a amplitude vai sofrer modificação no momento em que há a superposição. Belezinha? Após o encontro, cada uma segue seu rumo. Olha aqui, concordância de fase, onda para a direita, onda para a esquerda. Concordância de fase, amplitude 1, amplitude 2. O que aconteceu aqui? Somei as amplitudes, né? Aqui uma interferência chamada construtiva. Depois que aconteceu esse fenômeno, cada um segue o rumo como era de se esperar. Destrutiva, elas vêm em oposição de fase, né? Olha que interessante, pessoal. Se as amplitudes forem iguais, eu posso ter o cancelamento, né? Isso aqui acontece às vezes com o som, tá? Cancelamento. Então eu posso ter barulho mais barulho dando silêncio. Posso, né? Para que haja o cancelamento do som, para que eu tenha zero de ruído, deve haver uma interferência destrutiva, onde as amplitudes sejam iguais nos seus valores, tá bem? Depois, claro, cada uma segue seu rumo. Fechou? Interferência construtiva soma amplitudes, destrutiva subtrai amplitudes. Quem que altera? Só a amplitude no momento da superposição. Lembrando que a interferência e a difração comprovam o caráter o quê? Ondulatório da luz, galera. Essa querida aqui que tem justamente comportamento dualístico. Fechado? Ora partícula, ora onda. Tudo bem? Já o efeito fotoelétrico, né? Ele dá esse caráter corpuscular para a luz, né? O efeito fotoelétrico lá da física moderna. Show? Galera, o fenômeno de múltiplas cores em gota, que saiu, ó, pronto, em gota de óleo, bolha de sabão ou mancha de óleo, né, tá? Que tenha também, e acontece, tá? Por interferência. Não é dispersão como lá no arco-íris, tá? Isso a gente chama de interferência em películas finas, tá? Bolha de sabão
óleo, ou aqui na superfície do CD, que tu vê aquela multicor aqui, tá? Isso é interferência, isso chama-se interferência em películas finas, tá bom? O cálculo disso é um pouco xarope, um pouco ruim, mas vamos nos deter aqui na parte teórica. Tudo bem? Múltiplas cores em gota de óleo, mancha de óleo, bolha de sabão, superfície de CD player. Isso é uma interferência em películas finas. Interferência em películas finas, tá? É uma observação aí. Agora, lá no arco-íris, pessoal, acontece o que chamamos de dispersão luminosa, né? A luz branca, ela sofre refração e se decompõe, portanto, em todas as cores, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, tá? Então, arco-íris é dispersão, acontece por causa da, refração da luz, tá? Agora, aqui, múltiplas cores é interferência em películas finas. Lembra que a dispersão, né, a gente viu em aula, acontece também no prisma óptico, né? É o mesmo fenômeno do arco-íris, tá bom? Legalzinho? Então, dispersão no arco-íris, interferência em película fina, nesses aqui que eu te mostrei, tá? Polarização. O que acontece? Polarizar significa orientar numa única direção ou plano, tá? Agora, tu não vais para a prova sem saber que essa polarização só ocorre com ondas o quê? Transversais. Ou seja, né? Quem são as ondas transversais? Elas vibram assim e propagam assim, né? Vibra assim e propaga assim. Ou seja, todas as eletromagnéticas, né? E algumas mecânicas que satisfazem essa premissa, tá bom? Este fenômeno da polarização comprova que a luz é uma onda transversal, pessoal. Olha o asterisco do Dani. Fechou? Então eu tenho uma onda aqui que não está polarizada, vibrando em várias direções, e eu seleciono uma direção de vibração. Eu seleciono uma direção de vibração. Assim, pessoal, a onda quando passa por esse polarizador, isso acontece com a luz em óculos de boa qualidade, como nós vimos em aula, e essa luz, então, ela fica selecionada em uma única direção, galera. Eu faço ela, eu oriento ela a vibrar em uma única direção e eu tenho a onda polarizada, tá? Luz natural, o que acontece? Ela tá ali em todas as direções. Coloco um polarizador vertical, pronto, selecionei a direção de vibração da vertical, legal? Mas daí se eu coloco um outro polarizador aqui, ó, horizontal, eu não permito com que haja passagem, né, nesse eixo e eu tenho aqui nenhuma luz. Olha que loucura! Então eu posso fazer região de luz aparecer lá nada de luz? Posso, basta usar dois polarizadores aqui que são, né, 90 graus entre si. Fechou? Bacana! Polarização é bastante cobrado. Polarização cai na prova. Polarização comprova que a luz é uma onda transversal. Super bacana, super interessante, tá? Ocorre somente com ondas transversais. Aliás, todas as eletromagnéticas, porque eu te falei que eletromagnética tem campo elétrico formando 90 graus com campo magnético, algumas mecânicas que vibram e propagam em 90 graus, correto? E isso nos leva então a entender que o som não pode ser polarizado, porque o som já é o quê? O som já é longitudinal. Eu não posso polarizar o som, tá legal? Não polariza som. Dá um pause aí nesta tela e analisa todas as informações que estão contidas na polarização. Muito bem, isso vai aparecer, galera, tá? Isso, querendo ou não, hora ou outra aparece, é teórico. Dá uma olhadinha nessas animações, que bacana, olha só, tá? Onde eu tenho aqui, ó, os
polarizadores, os polaroides, né? Então, vejam vocês aqui, ó, uma polarização linear da luz, né? Olha que interessante, a luz não polarizada chegando ali, passando, né, por uma, olha só, por uma polarização horizontal, né? O polaroide horizontal, né? E o resultado disso, tá vendo? O polaroide, a polarização, olha só, vertical. Olha que bacana isso aí, tá? Acontecendo, portanto, com a luz. Óculos de boa qualidade deve ter bons polaroides. Vitrines que querem evitar que a gente consiga enxergar bem dentro da vitrine, pode pôr polaroides lá. Tá bem interessante isso aí, então. Tu dá uma olhada, porque tem características aqui que são relevantes para a tua prova. Ótimo! O efeito Doppler, o que acontece? Mudança aparente da frequência. Eu percebo uma frequência aparente quando ocorre um movimento relativo entre a fonte e o observador. Show de bola! Acontece com todas as ondas, né, pessoal? Mas é bem mais comum com o som, tá? Então, o efeito Doppler, muda a frequência da fonte? Não, né? A gente tem aqui no efeito Doppler uma frequência o quê? Como muitas provas chamam, uma frequência percebida, né, galera? Essa frequência percebida é muitas vezes chamada de frequência aparente, como a gente viu em aula, tá? Por que acontece isso, galera? Porque vai haver um movimento relativo entre quem? Entre fonte, né, e observador, tá? Ó, entre fonte e observador. Então, é super legal tu entender, tá? Que se o observador está aqui e uma sirene está se afastando dele, ele tende a ouvir o som mais grave, tá? Então, se eu estou parado e sou um observador e a ambulância se afasta de mim, eu tenho como ouvir esse som, eu percebo esse som com menor frequência, o som mais grave, tá? O que seria luz vermelha em se tratando de luz, né? Aquela questão de galáxias, tá bom? Efeito Doppler para luz também pode acontecer. Isso tem a ver com as questões de galáxias. Muito bem. Galerinha, no entanto, se o observador está parado e a sirene se aproxima do observador, ele percebe uma frequência maior, o som mais agudo. E é o que acontece com a luz azul, tá bom? Fechou? Então, te pergunto, muda a frequência da fonte? Não. Muda a frequência da fonte? Não. Muda a frequência emitida pela fonte? Não. O que é que muda? É a frequência percebida por causa do movimento relativo entre fonte e observador. Tá legal? Este é o efeito Doppler. O som de menor frequência chamamos de som grave, percebido por aquele observador em repouso quando o carrinho se afasta. O som de maior frequência percebido pelo observador quando o carrinho se aproxima. Fechou? Tranquilo, isso aqui é de boa, tá? Lá depois a gente viu que tem uma equaçãozinha, tu dá aquela olhada na equaçãozinha, tá? Ressonância, então, o que é ressonância? Quando uma fonte vibra na mesma frequência de outra, né? Certo? Aumentando a amplitude de vibração. Tá legal? O fenômeno da ressonância acontece com todas as ondas, galera. Tipo essa ponte que entrou, como eu te mostrei em aula, em ressonância com o vento e veio a cair, né? Então, vibração num ônibus antigo, né? Diapasão, que é aquele que serve para estudar, para afinar os instrumentos. Ressonância, né? Sintonia de rádio também é ressonância, ou seja, a frequência emitida pela antena de rádio deve casar, ou seja, deve ser a mesma que a frequência do teu receptor. Entrando em ressonância, sintoniza o rádio. Show de bola? Agora aqui, ó,
No micro-ondas não ocorre ressonância com água, pessoal, tá? Isso aqui é muito importante, nós vimos em aula. No micro-ondas não ocorre ressonância com água, tá? Teria que ser uma frequência bem diferente daquelas da micro-onda. Ali, no micro-ondas, o que está mudando é o campo elétrico, que muda a sua orientação e a molécula, então, de água começa a buscar essa reorientação, colide uma molécula na outra e produz o aquecimento. Então, micro-ondas não é ressonância com a água, tá bom? Não. Ressonância significa o quê? Vibrar na mesma frequência de outro. Tudo certo? Ressonância é quando, olha aqui, quando coincide essa frequência. Professor, e se não coincidir, se as frequências forem muito próximas, então tu anota. Se essas frequências forem muito próximas, galera, tá? Aí a gente vai ter um fenômeno chamado de batimento, tá bom? Então, quando as frequências são exatamente iguais, ressonância, né? Aquela cantora lírica que quebra a taça, né? Com o seu canto, ela faz com que a frequência do som emitido por ela entre em ressonância com a frequência natural de vibração da taça. Legal? Agora, frequência muito próximas, pessoal, tá? Um corpo que vibra com a frequência muito próxima de outro é o batimento. Fechou? Legal, então. Lembra dessa observação. Vou até sair da tela. No micro-ondas não ocorre ressonância com a água, já te disse, tá? O campo elétrico é que fica desalinhando-se no tempo, a molécula, então, começa de água a buscar esse realinhamento e quando da busca, uma molécula colide com a outra e produz o aquecimento exclusivamente dessa molécula. Fechado? Grosso modo, é isso. Galerinha, então tá. Fenômenos ondulatórios, a parte de acústica, rapidinho, o que nós ouvimos, o que está dentro do espectro audível, né, pessoal? Que nós conseguimos ouvir, porque já sabemos que o som é uma onda mecânica longitudinal, está compreendido entre quem? 20 Hz e 20 mil Hz, tá? Acima disso, ultrassom, muito usado na medicina, né? Também é o morcego emite esse ultrassom, ele enxerga, entre aspas, através do ultrassom, que bate e volta, né? Mesma coisa na ultrassonografia, e abaixo disso, os infrassons, só alguns animais conseguem, portanto, ouvir. Não é importante tu saber nada além disso nesse primeiro momento aqui, mas é importante saber que onda sonora é uma onda mecânica, tá? Produzida por deformação em um meio elástico, tá bom? Isso é importante. E que nós captamos, ouvido normal, capta de 20 Hz a 20 mil Hz, ou 20 kHz, tá? Tens de saber quem é a altura, galerinha. A altura está relacionado no estudo do som com quem? Com a frequência. Show de bola! A altura é o mesmo que frequência, tá? Então a gente tem dois tipos de som. Quais são eles, professor? O som baixo, conhecido como grave, né? E o som alto, conhecido como agudo. Legal, tá? Então aqui, ó, quando o som é agudo, galera, aquele som fininho, né? Ele tem grande frequência, beleza? Já quando o som é grave, ele tem baixa frequência. Beleza. Então, esse som agudo, a gente chama ele de som alto. Nota, não tem nada a ver com volume, por favor. E o som grave, a gente chama ele de um som baixo, que é a voz grave. Tá beleza? Então, altura é frequência. Agudo, grande frequência. Acontece várias vezes no tempo. É um som agudo, é um som. Estamos tratando exclusivamente de acústica, o estudo do som. Então, o som agudo acontece várias vezes no tempo.
E o som grave acontece poucas vezes no tempo. Tranquilinho? A altura é frequência. Lembrando, né? Relembrando esses conceitos, revisitando esses conceitos, tá? Vem com o Dani, vamos apagar aqui, aqui, pronto. Qual a outra qualidade fisiológica do som importantíssima? Intensidade. Intensidade é o mesmo que, anota aqui com o Dani, amplitude, tá? Aqui eu tenho o quê? Um som que pode ser fraco ou um som que pode ser forte. Então aqui sim, ó galera, anota, ele está relacionado com quem? Com o volume. Ah, ele está relacionado com o volume. Então o correto seria, se eu entro numa sala e tem um som lá no talo, no 10 do volume, seria eu dizer, poxa, diminua a amplitude desse som. Tá legal? Intensidade mínima da audição é chamada de I0, 10 na menos 12 watt por metro quadrado, que é, tá, a unidadezinha ali que a gente vai usar da potência pela área. Tá legal, galera? Então, um som fraco é um som de baixa amplitude, tá? Ele tem aqui, ó, pouco volume. Que legal, prof. Tranquilo. E um som forte é um som de grande amplitude. Ele tem muito, vamos colocar aqui, ó, volume. Grosso modo, né, pessoal? No dia a dia a gente fala assim, tá? Intensidade é amplitude, relacionado com o volume. Olha essa onda aqui, um som mais forte. Essa onda aqui, a que vai lá em cima, superior, né? Olha essa onda intermediária, um som médio, né? Um som que tem um volume médio. E essa onda menorzinha aqui, o som mais fraco, o som de menor amplitude. Tá legal? Nota que essas ondas elas podem acontecer no mesmo tempo, tá, pessoal? Mas elas podem ter amplitudes diferentes. Fechou? Amplitude é intensidade. Show de bola! Que legal, que especial. E qual é a próxima característica aqui? O nível sonoro. Pessoal, isso é para tu ter na manga, tá? Nível sonoro é uma relação, uma divisão entre a intensidade do som ouvido e a intensidade mínima. A intensidade mínima, que sensibiliza teu ouvidinho, é 10 na menos 12 watt por metro quadrado. Metro quadrado, unidade de área, né? Então eu posso calcular esse nível sonoro fazendo 10 log de 10, que multiplica I sobre IO, tá? A unidade disso é o decibel, tá? Decibel, a 10ª parte do bel. 1 bel é 1 B maiúsculo. 10 decibéis são 10 dB, tá bom? Então até é interessante aí tu tentar anotar isso aqui, lembrar, vai que apareça, por isso a importância de uma revisão, né? Então até coloquei um exemplo aqui, ó, determinar o nível sonoro de um ponto situado a 50 metros de uma fonte sonora de potência 3.000 watts. Usa o π igual a 3. Como a intensidade sonora, pessoal, é a potência pela área, eu peguei aqui a potência de 3.000, a área, eu vou usar a área, tá, daquela superfície lá, pessoal, tá, que a gente viu em aula, que era a superfície esférica, tá bem? 4π r ao quadrado. Então daria 3.000 sobre 4 vezes 3, 50 é a minha distância, que no caso seria o raio, ao quadrado, daria 10 na menos 1, tá? Essa intensidade, esse nível sonoro aqui, tá? Basta tu lembrar, no local da área, 4π raio quadrado. Leva na manga, tá bem? Tranquilinho? Mas aí, o que que acontece? Essa é a minha intensidade. Então agora eu coloco lá, ó, o meu nível sonoro, que eu chamei de beta na outra expressão, 10 vezes, como é uma razão entre os logs i e o log 0, né, pessoal? Eu posso fazer a subtração. Então vai ficar 10 vezes log de i menos log de 0, tá? 10 vezes log de 10 na menos 1, que é aquele que a gente achou, menos o log de 10 na menos 12, que é o limiar, que é o menor deles, tá? 10, aqui, isso aqui vai dar quanto? Vai dar menos 1, né? Porque o log de 10 na menos 1 dá menos 1, menos, aqui dá quanto? 12, né? Menos com menos, então, tu já sabes o que vai acontecer. Isso aqui vai dar 10 vezes 11, que é o resultado disso aqui, 110
decibéis é o nível sonoro que pode ser chamado de beta, tá? Claro, uma questão mais difícil, mais elaborada, eu estou te mostrando aí para que tu tenhas ela na manga, tá certo? Muito bem? Então leva pronto. Se tu achar que é muito difícil, dá uma reestruturada aqui, reestruturada nessas lógicas, lembrando que nível sonoro é o mesmo que eu chamei aqui, ó, de beta. E por que o 10 na menos 12? É o limiar, é o mínimo de potência por metro quadrado que sensibiliza nosso ouvido, tá bem? Então uso essa equação, tem uma divisão aqui, o que me permite então aqui na hora de arquitetar o log, colocar a subtração, tu sabes isso lá da matemática, beleza? Timbre relacionado com a forma da onda e permite a mim o quê? Diferenciar sons emitidos com mesma frequência, mesma intensidade, mas fontes diferentes. É simples, muito simples, né? Tu ouve uma flauta, ela tem um som, né? Tu ouve um violão, bram, né? Se eles estão dando a mesma nota, né? Mesma frequência, por exemplo, a flauta emitindo uma nota Lá de 440 Hz, o violão emitindo uma nota Lá de 440 Hz. É simples de tu distinguir, de tu diferenciar, né? Deixa eu colocar essa palavra aqui, ó, distinguir, né? Esses dois sons que têm mesma frequência, mesma intensidade, mas as fontes são diferentes, tá? Pessoal, isso é a partir do timbre. Nota que a forma da onda da flauta é diferente da forma da onda do violão. Lembra e anota aí que as notas musicais se diferenciam pela sua frequência, tá? Isso é importante, né? Tu tem aqui, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá e si, né? Então, para lá, pessoal, olha, aumenta a frequência, tá certo? Então, diminuiria o comprimento de onda, certo? As notas musicais se diferenciam pela sua frequência, fechou? Porque eu posso ter o mesmo instrumento dando notas musicais diferentes. Anota! As notas musicais, vamos anotar aqui, ó, as notas musicais, pessoal, elas se diferenciam por causa da sua frequência. A nota, quem tem maior frequência tem um menor comprimento de onda, porque se elas estão se propagando num meio onde não há mudança de meio, não há mudança de velocidade. Então, as notas musicais se diferenciam pela sua frequência. Quem tem maior frequência tem menor comprimento de onda. Legal? Mas se eu tenho instrumentos diferentes, fontes diferentes, eu consigo distinguir através do timbre. Tá legal? A voz de uma moça, a voz de um rapaz, existem diferenças fundamentais e eu consigo, evidentemente, verificar isso pelo timbre. Tá show? Tá tranquilo? Muito bem. Fenômenos ondulatórios, bastante extenso, concordo, mas super importante, tá? E o eco? O eco é uma reflexão que chega ao ouvinte pouco tempo depois do som direto ter se extinto, né, pessoal? Tá? A intensidade de um eco é frequentemente medida em decibéis, tá? Então é simples, tu tem aqui, ó, botei um morcego que emite uma onda, né? Até uma mariposa, por exemplo, ela bate na onda. Lembra que eu te falei que o morcego enxerga por reflexão, né? Essa onda refletida vem até ele, ele consegue medir a distância certa para que então dentro dele alguns sistemas internos possa fazer esse esquema de ecolocalização funcionar, tá? Então, som bate e volta, alô, alô, né? Eu recebo de volta por um anteparo esse som aqui, tá? No ar, se eu tiver 340 metros por segundo, uma pessoa percebeu que em 0,1 segundo ela recebeu o eco do seu grito. Alô, alô, 0,1 segundo. Ela percebeu.
Qual é a distância da fonte ao anteparo? Muito importante. Esse som vai e volta. Por isso eu tenho que ter aqui, pessoal, olha, 2 ΔS. Eu tenho a ida e eu tenho a volta. Eu tenho um ΔS da ida, correto? E tenho um outro ΔS da minha volta. Por isso, velocidade, como não muda o meio, não muda a velocidade, 2 ΔS sobre ΔT. Sempre tu vais usar isso para o eco. 340, que foi a velocidade dada, 2 ΔS sobre 0,1. Fazendo o algebrismo, ΔS igual a 17 metros, que é a distância mínima para acontecer o eco no meio que nós estamos, tá? Fechou, galerinha? Fechou tranquilo? Certo? Então, eco 2 ΔS. Professor, por que 2 ΔS? Porque tem a ida e tem a volta, então eu tenho que cuidar disso aí, tá? Anota o eco. E se não for essa distância, professor, não será eco, aí será reverberação, que são múltiplas reflexões do som, como o que acontece quando tu canta dentro do banheiro. Aí tu tens um reforço do som, tá legal? Então é reverberação, tá? Reverberação são, anota, múltiplas reflexões do som. Exemplo, cantarolar no banheiro, tá bom? Parece que a tua voz é linda, boa, né? Porque tá havendo um reforço do som. Aqui, vamos ao exemplo, ok? O fenômeno da persistência do som, devido a múltiplas reflexões, é chamado de ressonância? Sim ou não? Vamos deixar em stand-by. A altura de uma nota musical está diretamente relacionada com a intensidade do som produzido por um dado instrumento musical? O efeito Doppler é um fenômeno que pode ocorrer apenas com ondas sonoras? O som é transmitido por vibração de átomos e moléculas que constituem um meio, por isso não pode se propagar no vácuo? É possível para um observador distinguir a mesma nota musical produzida por um piano e um violino, pois possuem timbres diferentes. E aí, que tal, hein? Antes de eu jogar as respostas aí, tu quer tentar? Pausa o vídeo. Está contigo. Muito bem, vamos lá, gurizada. O fenômeno da persistência do som devido a múltiplas reflexões é chamado de ressonância? Ressonância é quando vibra com a mesma frequência da fonte, né? Lembra que eu te falei? Cantarolar no banheiro, o que é? O exemplo típico disso aí é chamado de reverberação, tá bom? Vou ler contigo aqui, ó. O exemplo da quebra de uma taça pelo som é ressonância, tá? Agora, persistência do som, o som persistir, ele acaba parecendo um som assim que tem um reforço, né, pessoal? Isso acontece por causa da reverberação do som, como eu te falei, em pequenos espaços onde são bem paredes reflexivas, tá? Tipo o banheiro. A altura de uma nota musical está relacionada com a intensidade do som produzido? Falsa. A altura, ela está relacionada com um som agudo e um som grave. Está relacionada, portanto, com a frequência, tá bom? Frequência grande, som alto. Frequência pequena, som baixo. Intensidade, pessoal, está relacionado com quem? Com a energia da vibração. Por isso que eu posso dizer que está relacionado com um som baixa intensidade e um som alta intensidade, comumente o que a gente chama de volume. Show de bola, né? O efeito Doppler, que pode ocorrer apenas com ondas sonoras, falso. Lembra que eu te falei? Ele pode acontecer com a luz também, a questão das galáxias, o desvio para o redshift e o blueshift, tá bom? O som é transmitido pela vibração de átomos e moléculas que constituem o meio, por isso não pode se propagar no vácuo. Verdade, né? O som precisa de um meio material para se propagar. Show? Legal, né? Essa é verdadeira. E a última, galera? É possível para o observador distinguir uma mesma nota musical produzida por um piano e um violino, fontes diferentes. Vale lembrar. Como é que se diferencia mesmo as notas musicais entre si, entre elas? Através da frequência. As notas musicais
se diferenciam pela sua frequência, mas quando eu tenho fontes diferentes, eu diferencio através do timbre. O timbre diferencia diferentes instrumentos, bem como as vozes de diferentes pessoas. Tá legal? Deixa eu sair da tela para tu pausar e analisar cada um desses fenômenos separadamente. Show, pessoal? Então, uma aula longa de ondulatória, sem sombra de dúvida, muitos conceitos, muitos fenômenos super importantes para a tua prova. Revisa, refaz, reestrutura, porque é importante e vai cair. Um abraço do Dani.